Sabe aquela sensação de comprar um livro novo ou ganhar um livro novo? Quando você abre e parece que você está mergulhando numa história completamente desconhecida? Pois bem, eu não sei se desde sempre ou desde quando a minha memória alcança, eu sou apaixonada por livros. Eu lembro de ter a coleção do Monteiro Lobato e organizar cada letrinha para montar o nome dele. E depois eu lembro de ter pegado pela primeira vez a minha coleção da assinatura da Turma da Mônica e ter ficado emocionadíssima de ver o meu nome lá. Também lembro de ler escondidos livros na quinta série, que não foram os que os professores passaram, e ficar extasiada com literatura. Um dos livros que mais me marcou foi a versão juvenil de Cyrano de Bergerac. E aí eu fui crescendo, e os livros de ficção deram espaço para os livros de não ficção, até que, quando eu entrei na faculdade de economia, os livros técnicos me pegaram de jeito. Eu sou apaixonada por economia. Eu sei, é cafona, mas eu costumo dizer que a economia é uma espécie de lente que você coloca e começa a ver o mundo através daquela lente. E como a economia, você acaba direcionando essa sua lente para o que mais te sensibiliza. E como a economia fala da ciência, é a ciência da escassez, é muito normal que a gente estude assuntos como pobreza, desigualdade, e a partir daí vem aqueles questionamentos meio que naturais. Será que a desigualdade, qual é o tamanho da pobreza? Será que a desigualdade é aquela desigualdade desejável? É aquela desigualdade que faz com que a gente escolha entre ser médico, engenheiro, advogado? Ou será que a desigualdade é aquela desigualdade que emperra o elevador da mobilidade social, que faz com que muitas pessoas sequer possam escolher entre ser médicos, advogados e engenheiros? E nessa literatura, nesse avanço, nesse mergulho por essa análise sobre pobreza e desigualdade, parecia que em todos eles tinha uma espécie de fórmula mágica. Era mais ou menos assim. Você entende o tamanho da pobreza, entende se essa desigualdade ela é aquela desejável ou é estrutural. Se ela for desejável, a gente não faz muita coisa, não. Ou se ela for estrutural, a gente precisa de uma fórmula mágica para conseguir superar. E a fórmula mágica era investir em capital humano, que funciona mais ou menos assim. Você oferece educação de qualidade para todo mundo, e essa educação faz com que os indivíduos consigam ser mais produtivos, ter salários cada vez mais altos e pronto. Conseguir atravessar, conseguir desemperrar o elevador na mobilidade social. Agora, a sociedade, é com vocês. E a literatura ia a NASA em profundidade. Lia cada vez livros mais complexos, fórmulas mais complexas, modelos mais sofisticados, e, à medida que eu ia avançando nessa literatura, começava a surgir dentro de mim um paradoxo. Na verdade, começava a surgir dentro de mim um sentimento que muitos de vocês devem ter. Sabe aquele sentimento de não vai dar tempo? Eu não vou conseguir? Tem muito trabalho? Eu estou trabalhando muito, 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 e eu não estou conseguindo cuidar dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, da minha família. Eu não estou conseguindo nem cuidar de mim mesma. E aí, quando esse teto quebrou, abriu um céu de possibilidades. Mas é aquele céu de possibilidades que mudam as suas perguntas, mas mudam as perguntas meio Michael Sandel. São os mesmos problemas, mas você se coloca diante de respostas e visões completamente diferentes. Então, chegou a vez de conhecer o lado oculto da economia. Logo de primeira, ele já me colocava uma questão avassaladora. Quem faz o jantar de Adam Smith? Ué, isso era uma questão? Não é ele mesmo? Não, não é ele mesmo. E, para eu entender esse lado oculto, eu vou pedir licença e vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez umas deusas que resolveram fazer uma corrida. Essa corrida não tinha um lugar fixo de chegada ou nem um trajeto fixo. Na verdade, o que elas queriam era saber qual sociedade que conseguia avançar, caminhar e levar os seus habitantes para mais longe. Então, logo as sociedades se dividiram. A sociedade A era a sociedade em que todo mundo saía correndo, ao mesmo tempo. Logo começaram as pessoas a ficarem para trás. As primeiras que ficaram para trás foram as crianças e os idosos. Mas logo os adultos, homens e mulheres, também começaram a ficar muito cansados e perceberam que não tinha ninguém para substituí-los. E acabaram abandonando a corrida, acabaram deixando a corrida. A sociedade B usou uma estratégia diferente. Ela fez o seguinte: homens e mulheres dividiram as suas tarefas. Os homens corriam, ficavam responsáveis por correr, e as mulheres responsáveis por carregar as crianças e os idosos. E logo começaram os conflitos. As mulheres começaram a perceber e a questionar que, se talvez elas não tivessem a responsabilidade de segurar crianças e idosos, elas conseguiriam correr
tão rápido quanto os homens e poder chegar tão longe quanto eles. E que o seu trabalho, a sua responsabilidade era tão importante quanto a corrida. E os conflitos começaram a ficar tão intensos que começou a sugar a energia de todos eles. E eles também tiveram que abandonar a corrida. Então, as deusas se viraram para a sociedade C. Nessa sociedade C, todo mundo dividia tudo. Todo mundo entendia que a competição e os cuidados tinham a mesma importância. E todo mundo trocava tudo o tempo inteiro. Crianças e idosos eram cuidados por homens e mulheres, que dividiam essa tarefa. É claro que a sociedade C foi a que foi mais longe. É claro que foram eles que ganharam a corrida. E essa é uma história muito bonita. Eu achava que dava para viver sem dor e sem dramas na sociedade A. Imagina só, eu nasci em 1984. Em 1984, o Brasil era muito diferente do que era hoje em dia. A gente estava passando por um processo de redemocratização, o processo da hiperinflação. A gente conseguiu superar, a gente conseguiu estabilizar, estabilizamos os preços, mas a gente também percebeu que a estabilização traz outros desafios. Ser uma economia internacional faz com que você perceba que as crises internacionais afetam a sua economia local. E a gente foi avançando, estabilizando, e também percebemos que mesmo a estabilidade traz outros desafios. E as relações sociais e as relações de trabalho começaram a serem questionadas. A sociedade das nossas avós, o mundo das nossas avós, tinha se tornado rarefeito. As divisões específicas de gênero já estavam em desuso. Esse mundo, na verdade, era um mundo que não era só um movimento do Brasil. O mundo inteiro já falava sobre isso. Chimamanda já estava estudando nos Estados Unidos, Beyoncé já tinha lançado sua carreira solo, e o Conto da Aia tinha quase tanto tempo no mundo quanto eu existia nele. E a gente começou a perceber que talvez agora as mulheres tivessem... que a partir de agora a voz das mulheres se tornara cada vez mais forte, cada vez mais significativa. E daquele mundo rarefeito das nossas avós, a gente se deparou com o mundo das nossas mães, que colocava para elas uma dolorosa escolha. Para eu conseguir avançar profissionalmente, para eu chegar no topo da minha carreira, eu tinha que abrir mão da minha vida familiar. E para eu conseguir ter a minha vida familiar, eu tinha que abrir mão da minha carreira. Dá para entender agora por que menos de 10% das 500 maiores empresas no mundo são comandadas por mulheres. Só que se a economia é linda, ela também é implacável. E a gente saiu de uma conquista inegável, uma vitória de poder participar do mercado de trabalho, para uma necessidade. Com os orçamentos familiares cada vez mais comprimidos, com a necessidade de cada vez mais 2 pessoas chefiarem as casas e trazerem renda para casa, a gente se viu diante do desafio de como conciliar a maternidade com o mercado de trabalho. Na verdade, essa era uma escolha para uma parte das mulheres, mas para muitas outras sequer era uma escolha. Seja porque chefiam sozinhas seus lares, seja porque a gente já está vislumbrando uma crise muito grande aí. E eu me colocava diante daquele desafio e pensava o seguinte: como pode? Como eu posso abrir mão? Como eu, que fui criada no mundo, a primeira geração, exclusivamente para ser uma boa profissional, que eu poderia trabalhar, estudar, mas como que para isso eu ia abrir mão da maternidade? Caramba, eu estava pensando em montar um quarto, pesquisando em como montar um quarto montessoriano para minha filha. Eu ouvi que eu, conversando com ela dentro da minha barriga, a gente ia criar laços indestrutíveis, que a gente ia ter uma conexão permanente. Eu até cogitei parto naturalizado. Bela, eu te amo, mas placenta passei um pouco longe. E então, diante de todas aquelas certezas, diante de toda aquela noção de que eu tinha que escolher, todo aquele conhecimento acumulado, aqueles anos de estudos, eles foram virando pó. Eles foram caindo, até sumirem completamente nos isolados apartamentos das cidades grandes, nas solitárias licenças maternidade. Será que a sociedade A não servia mais? Será que a sociedade A não estava atendendo os meus anseios? Não, não posso permitir isso. Já sei. Vou pesquisar. Sou pesquisadora, vou escrever sobre isso. Pai das minhas filhas, participa aí. O meu trabalho demanda muita concentração, muita criatividade, eu preciso pensar em algum jeito de mudar essa realidade. Tem uma professora e uma aluna minha que estão pesquisando sobre um tal de imposto materno. Imposto materno? O que é isso? Preço pela maternidade? Eu tenho que pagar pela maternidade?
Mais ou menos. Não, peraí, vamos ver, vamos pesquisar, vamos tentar entender esse processo. Por onde eu começo? Direitos reprodutivos, licença parental... Pausa. Choro? O que está acontecendo? Nada, nada, continua trabalhando. O choro aumenta. Filha mais nova está quase morrendo. Corre para o hospital. Corre para o hospital. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, está fechando a glote. Chega no hospital. Deu tempo. Respira. Você. Respira, não vai dar para trabalhar nesse ritmo, não com essa alergia. É muito séria. Eu tenho que abrir mão, eu vou ter que abrir mão, meu Deus do céu, o que eu faço? Acomoda, acomoda. Acomodou, mas não por muito tempo. Filha mais velha, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Síndrome? Que síndrome? Nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Claro que eu vou ficar no hospital com você. Você só tem 3 anos de idade. Empregador. Não, mas não vai dar para te manter aqui no próximo ano, não. Não estou faltando. Não, não é possível. É a sociedade B? É ela? Depois de tanta luta, depois de tanto esforço? Não, 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 não. Eu preciso entender o que está acontecendo. Vamos lá. Está na minha família o problema? Não, eu aprendi a ser mãe delas. Eu sei cuidar delas. Na sociedade? Também não. Eu troco com outras mães. Eu sei que o esforço que a gente tem não é romântico. A gente não pode romantizar esse esforço. Espera aí, tem pista aí. Sociedade... Lembra do imposto materno? Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: depois que a gente tem filho, os pais passam a receber mais. Como o mercado de trabalho premia muitas horas, eles acabam ficando muitas horas no trabalho. Depois que eles têm pais, eles ganham mais. Mas as mães ganham menos do que as não mães. Então, o abismo entre eles aumenta significativamente. Como é que eu posso mudar essa realidade? Como é que eu posso transformar? Vamos lá. Mães, do que vocês mais sentem falta depois que vocês tiveram filho? Trabalhar, estudar, ficar sozinha. Pais, e vocês? Senso de responsabilidade. Foi isso que mudou depois da paternidade. Ué, mas não tinha? Não, peraí. Vamos lá. Vocês amam seus filhos, né? Claro, óbvio. Vocês cuidam deles, não cuidam? Claro. Então, o médico é importante? O dever de casa é importante? A agenda é importante? A festa do amiguinho? A febre? O grupo do WhatsApp da escola? Tudo isso é importante, não é? Então, beleza. Não tinha uma sociedade que dizia que dava para a gente juntar tudo? Que dava para a gente compartilhar? Tinha! A sociedade C. É ela que fazia com que a gente conseguisse juntar tudo. Então, peraí, deixa eu recomeçar. Boa tarde, meu nome é Vivian, eu tenho 34 anos, eu sou economista, professora, mãe, mulher. Eu cresci achando que a maternidade do século XXI era uma espécie de Rachel Green Tupiniquim, em que eu pudesse criar meu Greenwich Village particular e que todas as minhas escolhas eram inquestionáveis, que eu poderia ser uma boa profissional, que eu poderia trabalhar onde eu quisesse, que eu teria liberdade sexual, que eu poderia ter uma vida social ativa, mesmo depois de ter filhos. Mas aí eu cresci. Na verdade, eu entrei na vida real. E eu percebi que, para ser uma boa profissional, eu tenho que conciliar, que a sociedade que eu vivo é uma sociedade que ainda está aprendendo como conciliar ser uma boa profissional e ser uma mãe participativa, em ser uma mãe que cuida dos meus filhos. Eu sou reflexo de uma geração de muitas mulheres que tiveram que escolher entre ser uma boa mãe ou ser uma boa profissional, mas que muitas até que ficaram pelo meio do caminho porque não aguentaram essa pressão, porque não conseguiram sobreviver a ela. Eu sou reflexo de uma geração, mas eu quero ser espelho para a próxima, onde os pais podem e querem participar da vida dos seus filhos, onde os pais podem ficar em casa se assim desejarem. A minha forma de mudar o mundo é juntar esses dois mundos, é entender que a sociedade dos cuidados ela é tão importante quanto a sociedade produtiva. O nosso mundo é construído por uma parcela muito pequena da população. Mas o que faz a gente levantar todos os dias a nossa vida real requer cuidado com os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos amores e desamores.
Precisamos reconstruir o nosso mundo para que caibamos nele. Obrigada.